Olá, tudo bem? Tudo bem, irmãos queridos? Estamos aqui para poder então dar continuidade à nossa série do livro de Jonas. Hoje nós queremos falar sobre o capítulo 2 desta série que tem sido tão maravilhosa para nós, onde nós podemos ver a misericórdia do Senhor, a soberania do nosso Deus no mover da vida deste profeta que tem muito a nos ensinar. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Jonas. Nós faremos a leitura do capítulo 2 e veremos o que Deus tem a dizer aos nossos corações nesse dia. Jonas capítulo 2 diz assim então a palavra do nosso Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha angústia. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma e me lembrei do Senhor, e subiu a ti minha oração no santo templo, os que te entregaram a idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. E ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Muito bem. Oremos, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, iluminar, ó Deus, os nossos corações, nossa mente, e que, ó Deus, possamos aprender com esta pequena porção do livro de Jonas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, Jonas capítulo 2, nós já vimos o capítulo 1, onde nós vemos que a misericordiosa correção da parte do nosso Deus para aqueles que são seus servos, aqueles que são seus filhos. Então nós vemos isso no capítulo 1, livro de Jonas, um livro fantástico. Nós sabemos que Jonas ele era um profeta de Gat-Hefer, que foi objeto do Senhor, foi usado pelo Senhor para ser bênção ali ao povo de Israel, profetizando ao povo hebreu, para que eles pudessem então restabelecer assim seus limites territoriais. Nós vemos isso ali no livro de 2 Reis. Nós também vemos Jonas sendo citado pelo próprio Cristo lá no Evangelho de Mateus. Isso vai trazer para nós a certeza de que Jonas não é uma alegoria, uma história a qual é apenas uma ficção. Mas Cristo, ao citar Jonas, cita Jonas como um personagem histórico, alguém que realmente existiu. Isso nos dá certeza de que tudo aquilo que nós vemos no livro de Jonas, com certeza aconteceu. Se no capítulo 1, então, nós vimos que Jonas havia se disposto a fugir da presença do Senhor, a não obedecer aquilo que o Senhor havia colocado, e fugindo até mesmo a muitos quilômetros de distância para onde Deus havia mandado a Jonas. Deus havia mandado Jonas pregar na cidade de Nínive. Jonas estava em Jope. De Jope a Nínive dava uma distância de mais ou menos 800 quilômetros. Jonas decide então, em seu coração tomado pelo pecado, fugir para Tarsis. Tarsis dava cerca de 3.400 quilômetros de distância de Jope. Então Jonas literalmente gostaria de fugir da presença do Senhor, gostaria de se isolar, não obedecer a Deus. E nós vemos tudo aquilo que acontece no capítulo 1, como Jonas vai então ao barco, como Jonas então enfrenta aquela tempestade juntamente com aqueles marinheiros. E no capítulo 1, no último verso do capítulo 1, se os irmãos voltarem ali comigo, vocês vão ver no verso 17 que o Senhor, ele depara então um grande peixe
para que tragasse Jonas, e Jonas então esteve ali dentro do peixe durante 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse grande peixe. Algo curioso para nós é o fato de Jonas estar dentro de um peixe. Muitos vão até mesmo tomar esse fato para poder acusar que o livro de Jonas era uma história. Mas nós temos na história mesmo, registrado por nós, situações que ocorreram parecidas com Jonas. Eu gostaria de ler para vocês uma situação que a Stuart Elliott vai dizer aqui no seu livro para nós sobre um relato de um homem que também foi engolido por um grande peixe, nos trazendo assim a certeza de que isso realmente pôde acontecer com Jonas. Mas olha só, ele vai dizer o seguinte: há uma espécie de tubarão em latim que é chamado de carcharias, mais conhecido como tubarão branco. Às vezes esse peixe é encontrado no mar Mediterrâneo e pode chegar a 10 metros de comprimento. E nós sabemos pela ciência que houve espécies maiores no passado. Em 1758, um marinheiro britânico caiu de seu navio no Mediterrâneo, uma coisa muito britânica de se fazer. E para o espanto de todos, um tubarão veio e engoliu. O capitão do navio era um homem de raciocínio rápido e imediatamente atirou um arpão no tubarão. O tubarão, provavelmente surpreendido por isso, ficou enjoado e colocou o marinheiro para fora. O marinheiro estava vivo, um tanto mal cheiroso, mas havia sobrevivido a essa experiência. O capitão, um homem bondoso, atirou mais alguns arpões e matou o tubarão. Então, o trouxeram a bordo e secaram e o deram ao marinheiro como presente. Este imediatamente se aposentou da marinha e viajou ao redor da Europa com um tubarão de 7 metros, explicando o que havia acontecido com ele. Então aqui nós temos um relato de um homem em 1758 que foi engolido por um tubarão branco. Isso nos traz a realidade de que o que aconteceu com Jonas não é algo tão absurdo assim. Deus mandou um grande peixe para que pudesse, então, tragar Jonas. E dentro desse contexto a qual nós estamos, Jonas dentro do mar, aquele mar que estava em tempestade, Jonas dentro agora de um peixe, na profundeza do mar, nós vemos como a misericórdia do Senhor então alcançou Jonas. E agora no capítulo 2, o nosso personagem principal, ele está em situações adversas, em uma situação muito peculiar, como nós acabamos de ver. E dentro desta perspectiva, queridos, eu gostaria de convidar você a olhar o capítulo 2 e a observar a estrutura deste capítulo em 3 pontos. Primeiramente, nós vemos do verso 1 ao verso 6 o abismo da angústia como consequência do pecado de Jonas. Depois nós vemos do verso 7 ao verso 9 a ascensão de Jonas ao confiar no Senhor, ou o livramento do Senhor, quando Jonas se volta para ele. E no verso 10 nós vemos a resposta do Senhor. E a grande ideia deste capítulo é que o Senhor ouve a oração do seu servo, o resgatando da sua angústia. O Senhor ouve a nossa oração, nos resgatando de nossa angústia. Vamos lá então, do verso 1 ao verso 6, nós vemos o abismo da angústia e a consequência do pecado de Jonas. Jonas, ele é tratado aqui nas profundezas das consequências geradas pelo seu pecado. Nós podemos ver, logo no capítulo 1, que o movimento de Jonas, a partir do momento em qual ele decide, ele dispõe no seu coração desobedecer ao Senhor, ele começa então um declínio. Ele sai da cidade onde ele estava, Jope, ele vai então para próximo do barco. Dali onde está o barco, ele entra dentro do barco. Do barco ele vai para pro porão do barco, né, assim dizer. Do porão do barco ele vai para dentro do mar, e do dentro do mar ele vai para dentro de um peixe. Então o movimento de Jonas ao desobedecer ao Senhor é sempre se afundar, é sempre se afundar nas consequências do seu próprio pecado. E aqui no capítulo 2, logo nesses primeiros versos, nós vamos ver que Jonas ele está no ápice
da desobediência e no ápice das consequências do seu pecado. Jonas, ele vai se encontrar aqui em um profundo abismo que foi gerado pelo seu pecado. E Jonas, ele é tratado nesta situação. Quando Jonas está lá, entregue ao lamaçal do seu pecado, nas condições mais drásticas possíveis. Eu fico imaginando, o texto bíblico vai dizer que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Não era uma situação nada agradável, imagino eu. O texto bíblico não deixa claro para nós, mas aquele peixe dentro do seu estômago possui ácido. Não sei se Jonas foi ferido por isso, mas o cheiro ali não era nada bom. A situação em que Jonas se encontrava não era nada agradável. E tudo isso por consequência do seu pecado. Nós precisamos entender que o pecado gera consequências em nossas vidas. E quando nós abraçamos o nosso pecado, e quando nós temos ele agarrados e não queremos enxergar as circunstâncias que estão à volta, nós estaremos nas mesmas circunstâncias que Jonas aqui se encontrava, em uma situação totalmente deplorável, uma situação até mesmo irreversível a nós humanos. Como Jonas poderia se salvar dessa situação? Como Jonas poderia se livrar do estômago daquele grande peixe, se ele nem sabia onde ele estava, né? Provavelmente nós não sabíamos se ele estava no mar Mediterrâneo ou qualquer outro. O peixe estava ali nas profundezas e nadando, mas Jonas estava em uma situação muito adversa. Mas é nesta situação que Jonas também, quando ele está envolto ao seu pecado, ele vai perceber o quão distante ele está do Senhor. No versículo 3, Jonas vai falar o seguinte: olha, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas aqui ele se encontra numa situação mais angustiante, de abismo que ele poderia estar. E no verso 4, além dele se encontrar nessa situação literalmente no fundo do poço, no versículo 4 ele vai perceber o quão distante ele está do Senhor. Verso 4 ele fala o seguinte: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Aqui talvez uma referência para o templo de Jerusalém, mas também uma perspectiva de estar nos céus. Mas Jonas ele se encontra afastado. O pecado faz isso conosco. O pecado nos faz nos sentir em uma situação de profunda angústia, de profundo abismo, e também sujos, distantes do nosso Deus. Entendendo que Deus não tem pacto com o pecado, que nós servimos um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus que não coaduna com o pecado. Jonas aqui ele se vê separado de Deus, ele se vê distante de Deus, ele se vê na angústia da sua desobediência. Jonas está no pior lugar onde ele poderia estar. Jonas ele vai se deparar na mais angustiante situação de sua vida. Jonas está até mesmo sem esperança. Versos 5 ao verso 6, nós vemos isso. Verso 5 ele vai dizer que as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Jonas está cercado até a alma. As algas enrolaram em sua cabeça. O abismo o rodeou. Jonas está em uma profunda angústia. E essa angústia é gerada pela sua desobediência à palavra do Senhor. Nós precisamos lembrar que o Senhor deu uma ordem clara a Jonas, para ele dispor e ir pregar lá em Nínive, contra aquela cidade, contra o pecado daquela cidade. Jonas então se dispõe a fugir da presença do Senhor. E por essa desobediência, o Senhor então o coloca em uma profunda angústia, em uma situação terrível, em algo onde ele se encontra desolado, solitário, desamparado. Jonas está em maus bocados. E a situação de Jonas, por ora, faz nos lembrar também de outro, que
passou por uma profunda angústia. Jonas se angustiou no fundo do mar por desobediência a Deus. Mas nós temos uma figura nas Escrituras que também se angustiou, não no fundo do mar, mas no fundo de um jardim, mas por obediência a Deus. O próprio Cristo Jesus também passou por uma angústia, mas uma angústia por obediência, não por desobediência como Jonas. Cristo Jesus no Getsemane, Mateus capítulo 26, verso 36 a 46, nós vemos a angústia de Cristo ao obedecer ao Senhor. E ali nós vemos então como Cristo também, no fundo daquele jardim, é angustiado. Enquanto Jonas desobedece a Deus, tenta fugir da presença de Deus, Cristo Jesus ali no Getsemane, ele obedece ao Senhor e está fazendo a vontade do Senhor. O fato é que, tanto na obediência quanto na desobediência, nós poderemos passar por estas angústias. A questão é, Deus está no controle das nossas vidas. Deus está cuidando de nós. Deus está suprindo as nossas necessidades. Cristo estava obedecendo ao Senhor. Cristo estava prestes a dar a sua vida em resgate de nós. Cristo estava prestes a derramar o teu sangue precioso para que muitos pudessem ter vida. Jonas estava desobedecendo ao Senhor. Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Jonas não queria resgatar vidas. Jonas não queria que aquelas pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. Então Jonas é levado a uma angústia de punição, de correção, para que ele possa então voltar os olhos ao Senhor. Enquanto Cristo é levado a uma angústia, a contrição pelo momento a qual ele iria passar, por obediência à palavra do Senhor, por obediência ao seu Pai, por obediência ao levar-nos salvação para as nossas vidas. Nós podemos ver esse contraste na vida do profeta e na vida de Cristo Jesus. E o mais impressionante é que quando Jonas está nesta angústia, quando Jonas então ele percebe a situação a qual ele vive, é que então ele vai voltar os olhos ao Senhor. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que nós não chegaremos até o Senhor se não reconhecermos a nossa situação e quem nós somos. Veja, Jonas ele se encontrava distante, se encontrava angustiado. Ele vai dizer que as algas estavam transpassando sua cabeça, de que ele estava envolto de águas, de que ele estava em um profundo abismo. E somente quando ele se depara na situação a qual ele está vivendo, é que ele se lembra, é que ele se volta ao Senhor. Jonas percebe que sem o seu Senhor, ele não tem esperanças. Jonas ele vai enxergar a sua pequenez e a glória do nosso Deus. E então, quando ele percebe isto, ele clama ao Senhor. O capítulo 2 inicia falando do que ocorre em todo o capítulo. Verso 1 e verso 2 vai dizer que Jonas estava dentro do peixe, ele orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei e tu ouviste a minha voz. Jonas ele está dando aqui um resumo no verso 1 e 2 de tudo o que está acontecendo. E nós vemos como que se dá isso nos versos a seguir. E aqui, do verso 3 a 6, nós vemos que Jonas, ao perceber a situação a qual ele estava vivendo, em como ele estava se portando. E veja, após apenas 3 dias, Jonas passou 3 dias sem clamar, sem orar, sem buscar a Deus. A palavra do Senhor diz no verso 17 do capítulo 1 que ele passou 3 noites, dentro do ventre do peixe. E aqui no capítulo 2, no versículo 7, é o único momento onde nós vamos ver pela primeira vez Jonas voltando os seus olhos ao Senhor, orando ao Senhor, falando com o nosso Deus. Desde o capítulo 1, verso 1, nós não vemos Jonas fazendo isso. Nós vemos Jonas fugindo da presença de Deus. Nós vemos Jonas focado em desobedecer a Deus. Mas após uma dura lição,
após uma dura correção da parte do Senhor, quando ele percebe que ele já não pode fazer nada, e de fato ele não poderia fazer nada, quando ele percebe a sua situação, quando ele percebe quem ele é e o que ele está vivendo lá no fundo do peixe, ele volta os olhos ao Senhor. E nós entramos então em nossa segunda sessão, que é a ascensão de Jonas ao confiar no Senhor. Quando nós voltamos os olhos para o nosso Deus, Deus, ele vai tratar as nossas vidas. Deus, ele sempre tem uma resposta às nossas orações. E veja, versículo 7 vai dizer o seguinte: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Queridos, Jonas, ele clama ao nosso Deus. Jonas, ele busca a presença do Senhor. Sabe o que é o mais interessante? Jonas, ele estava onde? Jonas estava no estômago de um peixe. Como eu já disse, nós não sabemos se ele estava no mar Mediterrâneo ou em outra região, se ele estava mais profundo, mais submerso. Mas Jonas estava num lugar inóspito, numa situação terrível. E ali, ele clama a Deus. E Deus ouve a sua oração. A palavra de Deus vai dizer que a oração de Jonas subiu até a presença do Senhor. Jonas, ele vai reconhecer que ele virou as costas para o Senhor. Verso 7, ele ora, ele clama a Deus. Ele roga ao Senhor pela sua libertação, para a salvação da sua própria vida. E no versículo 8 ele vai reconhecer, olha, os que se entregaram à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas vai colocar-se nesse grupo de que viraram as costas para Deus. Ele vai dizer o seguinte, olha, aqueles que se entregam à idolatria ou aqueles que viram as costas para o nosso Senhor, eles estão abandonando aquele que é misericordioso. E essa palavra misericórdia é cara ao livro de Jonas. Você vai ver que a misericórdia do Senhor está desde o capítulo 1 ao capítulo 4. E aqui especificamente, tratando com Jonas, nós vemos também a misericórdia do Senhor, o Deus misericordioso, o Deus que nós podemos nos lembrar do capítulo 1, que quando os marinheiros jogam Jonas ao mar, a única coisa que eles têm em mente é que Jonas iria morrer, Jonas iria padecer, porque, irmãos, lembrem-se, o mar estava em uma forte tempestade que assustava até os marinheiros mais experientes, aqueles que tinham o costume de ir para o alto mar, aqueles que tinham o costume de enfrentar tempestades pela sua profissão, aqueles se assustaram com a tempestade, e eles sabiam que se jogassem Jonas ali, Jonas iria perder a sua vida seria ceifada. E desde aquele momento, nós já vemos a misericórdia do Senhor ao mandar o grande peixe para preservar a vida de Jonas. E Jonas aqui reconhece isso, reconhece que todo aquele que vira as costas para o Senhor está virando as costas para um Deus de misericórdia. Quando nós pecamos, quando nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos desobedecendo um Deus de misericórdia, um Deus que nos salvou, um Deus que nos dá um lar, um Deus que nos deu uma família, um Deus que nos sustenta, um Deus que cuida das nossas vidas, um Deus que supre as nossas necessidades. É contra esse Deus que nós estamos agindo. É contra esse Deus que nós estamos pecando. Queridos, Jonas, ele vai reconhecer a sua atitude. E então ele vai voltar os olhos a Deus. E no verso 9, Jonas então se arrepende daquilo que havia feito e faz um voto com o Senhor. Versículo 9, Jonas vai dizer o seguinte: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas está reconhecendo e falando ao nosso Deus de que ele iria cumprir aquilo para qual ele foi chamado. Ele, como profeta,
era um arauto do Senhor, alguém que deveria proclamar aquilo que o Senhor lhe comunicava. Então aqui no verso 9, Jonas, ao se deparar com tudo aquilo que nós já vimos, a situação a qual ele vivia, a entender a sua pequenez, a glória do Senhor, o Deus de misericórdia, aquele que ouve as nossas orações, Jonas então coloca em seu coração, olha, mas com voz de agradecimento eu vou oferecer sacrifício ao Senhor. E o que votei, para aquilo que eu fui chamado, eu cumprirei, eu pagarei o meu chamado. Jonas aqui então está falando de que ele iria cumprir com o que o Senhor havia lhe dito. E Jonas reconhece de que ele nada pode fazer, mas que a salvação vem do Senhor. E aqui a salvação da sua vida, mediante aquela situação a qual ele estava vivendo. Mediante as profundezas do mar, dentro daquele peixe, somente o Senhor poderia o livrar, somente o Senhor poderia trazer a salvação para a sua vida. E ao dizer essas palavras, o texto bíblico vai dizer para nós que o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas em terra. Queridos, nós vemos aqui a resposta do Senhor ao servo com o coração contrito. Nós vemos que enquanto Jonas fugia da presença do Senhor, ele só foi se afundando. Quando Jonas reconhece a situação a qual ele estava, o momento a qual ele estava vivendo, e ele volta os olhos ao Senhor, o Senhor ouve as suas orações. E no verso 10, nós vemos a resposta à oração de Jonas. Jonas, ele é colocado em terra. O texto vai dizer que o peixe vomitou Jonas em terra. Como eu disse para os irmãos, Jope ficava a cerca de 800 quilômetros de Nínive. Provavelmente o peixe havia vomitado Jonas na costa da Palestina. Jonas voltava para o mesmo momento a qual ele havia fugido da presença do Senhor. Era como se o Senhor estivesse colocando uma nova página, uma nova situação, uma nova chance para que Jonas pudesse fazer diferente de como ele havia feito no capítulo 1. Mas o Senhor então ouve e leva Jonas para onde lhes tinha o chamado. Nós vemos aqui que os planos do Senhor não podem ser frustrados. O Senhor, ele vai mover mares, tempestades e peixes para poder cumprir a sua vontade. Nós podemos confiar nos planos do Senhor, porque aquilo que o Senhor deseja que aconteça, vai acontecer. E nós vemos isso acontecendo pela vida do profeta Jonas. Ele tentou fugir do Senhor, mas o Senhor o tratou, o corrigiu e o colocou no mesmo lugar de onde ele havia saído para que o seu propósito pudesse ser cumprido. Nós temos um Deus que não falha em suas metas, em seus planos. Nós temos um Deus que é soberano. E eu gosto muito de ver as ações de Deus neste livro. No capítulo 1, verso 1, veio a palavra do Senhor. No capítulo 1, verso 4, mais o Senhor lançou. No capítulo 1, verso 17, deparou o Senhor. E no capítulo 2, verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe. O Senhor está movendo a história. O Senhor está conduzindo as coisas para que o seu propósito possa ser cumprido. Nós temos um Deus que é fiel em seus propósitos. E Ele fará de tudo para que as coisas possam acontecer conforme a tua santa e bendita vontade. Meus irmãos, nós temos algumas aplicações diante desse texto maravilhoso para as nossas vidas. Primeiramente, a primeira aplicação é que o pecado nos levará ao mais profundo abismo. Nós precisamos entender de que quando nós desobedecemos ao Senhor, de quando nós pecamos contra o Senhor, nós não estamos nos vangloriando ou ganhando status para nós. O que nós estamos fazendo é cavando a nossa própria cova. Nós seremos conduzidos ao mais profundo abismo quando nós pecamos, quando nós intentamos contra o Senhor. Quando nós desobedecemos aquilo que o Senhor diz para nós, aquilo que o Senhor espera de nós, nós estamos a cada momento, a cada dia, nos aprofundando mais e mais. Assim como Jonas. Lembre-se do movimento de Jonas, do capítulo 1, de onde ele saiu para onde ele foi parar. Dentro da barriga de um peixe,
dentro de um grande mar. Nós caímos de um profundo abismo quando desobedecemos ao Senhor. Uma segunda aplicação é de que o pecado nos afastará do Senhor, nos deixará sozinhos, afogados em nossas próprias angústias. Quando nós estamos imersos em nossos pecados, nós nos sentimos sozinhos. Nós estamos distantes de Deus. Nós perdemos a comunhão com o nosso Senhor. Nós nos sentimos assim como Jonas nos sentiu lá no verso 4 do capítulo 2. Lançado estou diante dos teus olhos, Senhor. Nós estamos distantes de Deus quando pecamos. Nós rompemos a comunhão com Deus quando estamos em pecado. O pecado nos afastará do Senhor. Portanto, vivamos em plena comunhão com Deus, longe de todo pecado e tentando cumprir a sua palavra, vivendo em santidade. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade e a total soberania do nosso Senhor, para que somente assim possamos chegar a Ele em oração. Somente quando reconhecermos quem nós somos e quem Deus é que nós pararemos de achar que temos a força para poder resolver os nossos problemas e nos achegaremos a Deus em oração. O versículo 1, o capítulo 2 vai dizer, então, Jonas orou. O verso 2 vai dizer, na minha angústia clamei ao Senhor. Verso 4, lançado estou diante dos teus olhos. Verso 7, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Nós só clamaremos a Deus, nós só buscaremos ao Senhor quando reconhecermos a nossa incapacidade, a nossa pequenez e a glória do nosso Deus. Augusto Nicodemos já dizia, a oração é para os fracos e é por isso que eu oro. Nós precisamos compreender que somos pessoas fracas, pessoas incapazes e que precisamos do Senhor em nossas vidas. Uma outra aplicação, queridos, é que o Senhor ouve o clamor dos seus. Não importa a situação que estejamos passando ou o lugar em que nós estamos. Jonas, ele orou de um lugar totalmente inóspito, um lugar terrível, dentro da barriga de um peixe, nas profundezas do mar. E Deus ouviu a sua oração ali. Deus ouviu o seu clamor ali. Meu irmão, você pode orar de qualquer lugar. Abraão orou do deserto. Assim também Isaac e Jacó e Salomão, que orou no templo. O coletor de impostos orou na sinagoga. Cornélio orou em uma casa. Os discípulos oraram de um barco. Jesus orou de um jardim. E você pode orar de qualquer lugar. Você pode orar aí mesmo onde você está agora, sentado, em pé, ouvindo, eu não sei. Mas você pode clamar ao Senhor, não importa o lugar que você esteja, porque Deus ouve as nossas orações. Lembre-se do salmista, Salmo 139, se eu vou para o mais profundo abismo, lá tu estás, se subo no mais alto monte, lá também o Senhor estás. Antes da palavra chegar à língua, o Senhor já conhece, o Senhor sabe o que se passa em nossos corações, o Senhor sabe das lutas que temos enfrentado, e não há lugar certo para buscarmos ao Senhor. Você pode buscar o Senhor de qualquer lugar que você esteja. Clame ao Senhor, ore ao Senhor, busque a Ele, porque Ele tem poder para resolver toda e qualquer situação a qual nós nos deparamos e enfrentamos. Veja como aconteceu aqui com Jonas. Jonas orou a Deus de dentro de um grande peixe, da barriga de um grande peixe, irmãos. E Deus assim ouviu a sua oração. Deus pode ouvir também a sua oração, não importa o lugar que você esteja. E por fim, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Você possa entender isso e perceber de que o Senhor está conduzindo a história, o Senhor está conduzindo as nossas vidas, o Senhor está no controle de todas as coisas. Querido, a grande lição deste capítulo é de que o Senhor ouve a oração dos seus, o resgatando de sua angústia. O Senhor pode ouvir a sua oração. Qual a sua angústia? Qual o seu problema? Qual a dor que você tem enfrentado? Clame, busque ao Senhor, ore, e assim Ele poderá resgatar você do mais profundo abismo
do mais profundo lugar, da mais profunda angústia, assim como ele fez com Jonas. Busque ao Senhor. Que Deus te abençoe. Até mais.